Oi gente, meu nome é Júlia Von Wurb, eu sou psicóloga e eu quero começar esse vídeo, uma série de vídeos que a gente vai iniciar uma jornada juntos, mas esse primeiro é pra gente colocar uma base de conhecimento para tu te tornar um bom entendedor de psicologia, das necessidades das pessoas, de como é que elas se desenvolvem e por aí vai. Depois desse vídeo, tu vai começar a olhar para as pessoas de forma diferente, porque a gente precisa de uma base. A gente consome muito conteúdo aí na internet, que são pontinhas do iceberg, que são só algumas pitadas de conhecimento e a gente não entende ali da base. Então, a minha intenção com essa nossa série é te proporcionar um entendimento sólido, um entendimento denso, para que a gente consiga fornecer uma orientação geral sobre a psicologia, para que a gente pare de consumir conteúdo pingado e a gente aprenda juntos a entrar nesse universo que é tão interno e tão profundo. Bom, primeiro, então eu tenho a responsabilidade de começar a fornecer para vocês a base, que é as necessidades emocionais que as pessoas precisam na sua infância para elas terem uma saúde mental legal na vida adulta. Essas 5 necessidades emocionais, se elas supridas, formam um adulto saudável. E na falta delas, a gente vai tendo que reagir a essas faltas e formando nossos traços de personalidade, porque a gente vai tendo que se defender dessas faltas, então a gente vai tendo vários comportamentos que vão se cristalizando, que vão puxando experiências, vão formando traços de personalidade. Peraí, vamos entender juntos. Por exemplo, a primeira necessidade emocional que a gente vai falar é de vínculo seguro. Vínculo seguro é aquele pai, aquela mãe, que eles têm um relacionamento legal com seu filho, que eles são pessoas estáveis, são pessoas que ficam, por exemplo, pais separados, deixam um vínculo inseguro na sua criança, dá uma sensação de abandono. Então vamos pensar no oposto. Então aquele pai, aquela mãe que tem um comportamento que pode ser previsível, um pai ou uma mãe, por exemplo, que tem um histórico de depressão, de uma instabilidade emocional, eles marcam na criança esse vínculo inseguro, porque um dia eu vejo a minha mãe bem e no outro dia ela não tá tão bem e eu não sei exatamente pelo que é. Vamos colocar também mais uma pitadinha de conhecimento, que a criança ela é um serzinho muito cheio de emoção e nenhuma emoção muito condensada não é a palavra, mas nenhuma emoção muito bem pensada e complexizada, coisas nesse sentido. Sabe? Ela é um serzinho que ela só sente emoções. Então ela acha que a mãe ou o pai estão tristes ou estão brigando por causa dela e aquela emoção é muito intensa, ela não sabe muito bem lidar com aquilo. E aí essa ruptura com os pais, a ruptura até do contato visual, essa tristeza que a criança não sabe pelo que a mãe tá triste, essa ansiedade, esse nervosismo que a mãe não comunica para a criança, ela não diz o que tá acontecendo, faz a criança ficar extremamente nervosa ao lado da mãe, faz a criança se sentir culpada, o pai ou a mãe brigando, ela acha que é por culpa dela e os pais criam aquela situação ali onde gera na criança uma sensação de que as relações e que as pessoas são assim. É certo, elas são assim. As pessoas, elas me deixam, elas são instáveis, elas uma hora estão tristes, outra hora estão felizes, tudo minha culpa. Então, por que isso marca tanto? Porque a partir dessa experiência, aquilo se torna comum para mim e eu vou buscando cada vez mais de experiências assim. Eu vou puxando experiências assim e quanto mais eu puxo, mais eu reforço esse esquema e mais esse esquema se torna parte de mim. Então uma criança que tem um vínculo inseguro na infância, vamos supor que ela se torne uma criança extremamente carente, uma criança não, um adulto, um adulto carente, um adulto que entende as pessoas instáveis, ela desconfia do afeto, ela demanda muita atenção, ela pensa sempre que a pessoa tá fazendo alguma coisa para ela e ela realmente procura pessoas assim, porque ela aprendeu que pessoas são assim e que as pessoas que fazem parte do meu conhecido ali, onde eu vivenciei esse clima de relação estável, são as pessoas que são certas me relacionar. É tão doido que teu inconsciente ele fixa esse estilo de relação e eu, mesmo que eu sofra pra caramba procurando esse tipo de pessoa, eu me atraio só por esse tipo de pessoa. Porque a pessoa que vem ali me proporcionar algo diferente, uma sensação legal, que me dá um afeto bom,
uma segurança me parece muito desconhecido, parece muito difícil, parece que aquela pessoa não é legal. Então é um pouquinho por essa coisa do conhecido, sabe? Bom, depois vamos para a segunda parte, que eu queria que tu colocasse também na tua cabeça a sigla VALE, pra gente lembrar das necessidades emocionais. VALE. O vínculo seguro, o segundo é a autonomia, e a autonomia, hoje em dia, tá bastante complicado esse tema, porque os pais estão muito permissivos, os pais estão fazendo tudo pelos filhos, e eu sei que é por amor, mas a ideia que eu passo para a criança, a ideia que eu passo para a pessoa que está do meu lado, é que ela não tem condições de fazer as coisas sozinha, eu também não deixo ela conhecer a sua própria capacidade, ela não se frustra porque ela não tenta nada, e se ela tenta, tem um pai ali para ajudar, para apoiar, então ela não passa por nenhum sofrimento, ela não adquire repertório de situações diversas, porque os pais estão sempre ali suprindo necessidades, fazendo e não deixando a pessoa ter que se esforçar. Então ela é uma pessoa extremamente limitada, ela se torna limitada porque ela não viveu experiências, ela não teve que buscar suas coisas, ela recebeu tudo muito demais e ela não conhece a sua própria capacidade. Puxando um link aqui, o inconsciente entende por símbolos, e um símbolo envolve uma mensagem. Então um pai que faz tudo pelo filho, ele passa uma mensagem pro seu filho de que eu sei que tu não tem capacidade, eu preciso fazer para ti porque eu sou adulto e tu é criança, tá? E isso, muitos relacionamentos de pai e filho, esse tipo de funcionamento vai até a vida adulta, até 20 e poucos anos, para mais, né? Então só quando o mercado de trabalho começa a se tornar algo do vínculo, do círculo social da pessoa, que os amigos começam a fazer essa pressão, que a pessoa começa a perceber, poxa, os meus pais sempre fizeram tudo pra mim, eu não adquiri repertório, não sei fazer nada, tenho dificuldade, tenho medo, tenho receio, e aí a gente vai ver, claro, o pai tá ali, tipo, nossa, eu fiz tudo que eu podia, eu dei tudo que eu tinha, né, proporcionei tudo que eu não tive, mas ao mesmo tempo o inconsciente interpretou dessa forma. E aí pode ser que a pessoa desenvolva muitas crenças de incapacidade, de insegurança, de fracasso. E os pais estão ali por perto pensando, nossa, o que eu fiz de errado? Eu fiz de tudo que eu sabia, o que eu podia, né? Cria essa lacuna. Bom, depois a gente vai pro L, que é de limites, né? Da nossa sigla ali, no Vale de Limites, que também é muito parecido com a autonomia, também entra, né, nos mesmos parâmetros, mas os limites, eles nos dão a noção de que a gente se frustra na vida e que a gente pode vivenciar essa frustração e que essa frustração faz parte de tudo que eu preciso fazer para conseguir coisas ao longo prazo. O limite, ele me dá a noção de que eu preciso respeitar o meio ambiente, eu preciso respeitar as pessoas, ou as pessoas precisa da minha empatia, porque eu também não posso fazer tudo o que eu quero, tudo que me vem na cabeça. Então os limites, eles nos proporcionam uma ideia também de noção de que eu preciso passar por momentos difíceis ou por momentos mais não tão legais para que, por exemplo, eu tire uma nota boa, porque eu preciso estudar, eu preciso fazer concessões ou abdicar de sair com os meus amigos, de brincar, para poder fazer algo acontecer, para poder passar no final do ano. Então os limites, eles nos dão essa noção, e a falta de limites transforma aquela pessoa em uma pessoa fraca, uma pessoa sem resistência, uma pessoa intolerante, uma pessoa que não tolera a frustração, ela não consegue vivenciar isso, ela é uma pessoa que desiste fácil das coisas, ela não consegue ver benefícios a longo prazo, ela só consegue viver o momento do aqui e agora. Então, essa autonomia, os pais dão como? Essa autonomia, esses limites, os pais dão como? E dão com afeto, com amor, e dizendo o que pode, o que não pode, no momento que deve ser dito, né? Por exemplo, quando a criança tem vários deveres para fazer e ela precisa daquela limitação, o pai, ele precisa ter um comportamento de limitar mesmo. A criança precisa enxergar essa figura no pai e na mãe. Não pode ser aquela relação de amizade, aquela relação de permissividade, porque se perde essa noção de hierarquia dentro do conceito da própria família, dentro do próprio sistema.
que é muito importante. Depois a gente vem para a sigla E, que é a espontaneidade. A espontaneidade, junto com o lazer, envolve a criança ter os seus afazeres, mas também ter o seu momento de lazer. Porque hoje também a gente tem opostos, né? Pessoas, adultos, que não tiveram muitos limites, mas que também foram muito cobrados. E não tiveram o momento de lazer, o momento da brincadeira, não conseguiram descobrir a sua criança. Hoje tem dificuldade de ser lúdico, dificuldade de sorrir, dificuldade de levar a vida mais leve. São pessoas que se cobram demais, pessoas que não conseguem ter um bom humor, pessoas que têm dificuldade de se conectar com esse lado mais pueril que toda pessoa tem, não importa se tá na tua idade. Né? Então, esse momento do lazer e da espontaneidade, de eu gosto de ti do jeito que tu é, que tu tem as tuas falhas, mas também gosto de ti porque você é assim, né? Então, esse lado da espontaneidade é super importante. Depois vem a expressão das emoções, que junto com a espontaneidade faz a pessoa entender que as emoções dela têm um lugar e que ela é aceita, independente da emoção difícil que ela esteja passando, da vulnerabilidade, da dificuldade, do desafio, da emoção ruim, da emoção melancólica, da emoção raivosa. Ela tem um espaço para abrir. A geração passada, e hoje em dia a gente está falando muito sobre isso, né? Então tem muita informação rolando. Mas a geração passada nem tinha muita propriedade disso e ninguém conseguia nomear as coisas. Os pais em si, eles não tinham esse suporte para te dizer: fulano, tu tá sentindo raiva, isso aí é isso é assado. Não, a gente não tinha esse suporte, não tinha espaço para isso. Então, essa nomeação das emoções, da expressão dessas emoções, é uma coisa que a gente está vivenciando muito mais agora do que na geração passada. Não precisa responsabilizar teu pai, tua mãe por conta disso. Só que as expressões das emoções são essenciais para as pessoas se entenderem depois. As pessoas, né, a gente, todo mundo, às vezes pode ter uma angústia grande por não conseguir saber o porquê que a pessoa não tá bem. Por que a gente não tá bem? Por exemplo, eu senti uma emoção, não nomeei, e aí ela fica solta, ela fica aberta dentro de mim. Isso se chama angústia porque a angústia é um afeto desconectado da ideia, é um afeto que está perdido dentro de mim. Eu não sei por que eu tô assim. Aí quando eu conecto com a ideia, eu posso dizer, tô triste porque isso aconteceu. Mas enquanto eu não consigo nomear, ela vira uma angústia, ela vira uma ansiedade, ela vira algum transtorno, a gente somatiza, a gente, né? A gente vira doença, vira alguma coisa. Para algum lugar a gente expressa as nossas emoções. Algum lugar vai ser expresso isso que tu tá sentindo. Pode não ser da forma mais clara, mas isso vai ter que sair de alguma forma. Então, as expressões das emoções, elas são tão importantes. Eu preciso que tu entenda isso, anote, coloque assim em algum lugar para tu entender que essas expressões, esse reconhecimento das emoções é o essencial, é a linha de base para tu começar a te entender, para te entrar dentro do caminho do teu próprio reconhecimento interno. Porque se tu não reconhece as emoções, tu não tem nenhum guia do que tu sente, do que tu pensa, das tuas crenças, de nada. Então, o conhecimento das tuas emoções é muito mais do que saber que eu tô triste, saber que eu tô feliz. É saber o que fulaninho pensa, o que emociona fulano, o que a alma do fulano pede, o que me deixa triste, por que me deixa triste, que vivências me remeteram a tudo isso. Então, o reconhecimento das emoções é muito, muito, muito importante. A expressão das emoções. Então, esse foi o nosso vídeo das necessidades emocionais. E eu acho que eu consegui te dar vários exemplos, né? O quanto as necessidades são importantes e a falta delas vão nos gerar alguns problemas. Essa foi o nosso vídeo base pra gente ver na próxima etapa, é a gente ver as faltas e as experiências infantis que causam traumas, que causam rupturas, que causam marcos na vida da pessoa, que geram problemas depois. Vamos começar pensando que a gente está falando de infância, memórias infantis, vivências, traumas. Então, por isso que a gente precisa começar lá na infância para depois a gente falar de traços de personalidade na vida adulta, tá? Então é isso, gente. Meu nome é Julia Von Wurb, eu sou psicóloga. Te agradeço que tu tenha ficado até o final desse vídeo. Deixa o teu like se esse vídeo te agregou, se esse vídeo mudou um pouco da tua cabeça, fez tu evoluir. Um beijo e até o próximo vídeo.